Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Portanto, se alguém precisa estar constantemente em movimento, se alguém precisa deixar sua vida voar, não se rastejar, se alguém precisa evoluir, se a evolução é um processo contínuo para você, se a sua ideia de evolução é apenas na medida em que Charles Darwin a endossou, isto é, sua coluna ficou um pouco mais curta. Você sabe, costumava ser longa e para fora. Agora ficou um pouco mais curta, você pode se sentar um pouco mais confortavelmente. Você não precisa enrolá-la. Se essa é toda a ideia de evolução, essa é uma maneira de viver um pouco melhor do que um macaco, mas muito mais problemático do que um macaco, muito mais destrutivo do que um macaco. Se essa é a ideia de evolução, tudo bem. Mas, se a sua intenção é evoluir como um processo contínuo, todos os dias, a cada hora, a todo momento, se você quiser evoluir, o freio deve ser desligado. Só então irá se desenvolver. Se você estiver dirigindo um carro ou qualquer outra coisa, você não precisa acelerar o tempo todo. Se você acelerar por algum momento e depois soltá-lo, dependendo do tipo de terreno que estiver andando, ele continuará andando. Enquanto você não pisar no freio, ele continuará andando. A vida também é assim. O processo espiritual também é assim. O sadhana também é assim. Você apenas pressiona e solta, ele continuará funcionando, a menos que você esteja freando o tempo todo. Tudo que você vê, você está se apegando. O que quer que você veja, você está se identificando com isso. Se você se identifica com qualquer coisa que não é você, obviamente você não está se movendo da não-verdade para a verdade. Você está se movendo da verdade para a não-verdade, da realidade para um processo alucinatório. Nisso, a pessoa não evoluirá. A pessoa ficará emaranhada, porque nisso você não conhecerá a natureza de sua existência. Nisso, você não tocará nada que seja real. O drama psicológico vai crescer de uma forma tão grande, vai levantar tanto pó na sua cabeça que você não consegue ver o que está à sua frente. Se uma tempestade de areia chegar até aqui, se agora você sabe, eles plantaram grama, isso não é possível. Suponha que venha uma tempestade de areia. Você está sentado aqui, o Dhyana Linga está aqui, mas você não pode ver porque há uma camada. Isto é o que está acontecendo porque você está constantemente levantando a sujeira. Porque você está se identificando com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, você está se movendo não da não-verdade para a verdade, mas da verdade para a não-verdade. Então, qual é a natureza do meu relacionamento? Isso não é o problema. O problema é que você está se identificando com isso. Você está usando outras substâncias além de você mesmo para criar um senso de si mesmo. Não existe nada na existência que substitua o eu, porque a única maneira, a única e única maneira pela qual você pode experienciar alguma coisa é através do eu, não há outro caminho. Sua própria existência é centrada no eu mesmo. Você deve separar as palavras.
A sua própria existência é centrada no eu mesmo, porque tudo o que está acontecendo acontece apenas através do eu. Não há outro caminho. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Então, essencialmente o que você está perguntando é: em que devo investir minha vida? Mas a maneira que você está colocando isso é: que trabalho devo aceitar, qual faculdade devo fazer? Não é essa a questão. Essencialmente, o importante é que isto é uma vida. Para cada um de vocês, sua vida é preciosa, não é? Olá? É uma vida preciosa? Se algo é precioso, onde você quer investir esta vida? No que você quer investir esta vida preciosa? Se esta é uma vida sem valor, jogue ela em algum lugar. Se esta é uma vida preciosa, você quer investir esta vida no quê? Se você olhar para isso dessa forma, você vai encontrar algo que realmente vale a pena fazer. Se você pensar em termos de como ganhar um sustento, como conseguir esse tipo de coisa, aquele tipo de coisa, então você fará algo bobo, do qual vai se arrepender pelo resto de sua vida. A maioria das pessoas se arrepende, por isso elas andam por aí sem alegria, pois elas não estão fazendo o que querem fazer. Elas não estão criando o que realmente importa para elas. Elas estão fazendo algo para viver. Ganhar seu sustento não é grande coisa para um ser humano. Toda criatura, toda minhoca, inseto, pássaro, animal, está ganhando seu sustento, não é mesmo? Com um cérebro tão grande, qual é a grande coisa sobre se ganhar o sustento? Mas, infelizmente, por causa de 10 a 20 gerações de pobreza neste país, por causa de ocupações e invasões externas e coisas assim. Por conta disso, as pessoas entraram nesse modo, como ganhar a vida, os pais estão constantemente interrogando seus filhos, como você vai sustentar sua vida? Com um cérebro tão grande. Se uma minhoca pode se sustentar, um cérebro tão grande se sustentar é um problema? Não. O que é que você vai criar? Esta vida preciosa, onde você vai investir ela? Você vai investir ela em algo que realmente vale a pena? Ou você vai jogar ela fora como algo sem valor? E isto é o que importa, porque o que você chama de minha vida é apenas uma certa quantidade de tempo e energia, não é? Sim? Enquanto você está sentado aqui, sua vida está passando ou não? Você é jovem, pode ser que não pense desta maneira, mas na verdade ela está passando. O que está passando não é o tempo, o que está passando é a sua vida. Sim ou não? Então essa energia que você chama de minha vida, como você vai investir ela? Porque se você está fazendo algo que realmente vale a pena, ela acaba antes que você saiba o que aconteceu. Somente se você estiver fazendo algo sem valor, parece uma vida longa. Você já notou isso? Num dia específico em que você está muito feliz, 24 horas, puf, se passaram em um momento. Se você está infeliz, 24 horas parecem 10 anos. Você não percebeu isso? Portanto, somente pessoas infelizes terão uma vida longa. Pessoas alegres, a vida vai embora assim, como se fossem alguns dias, ela passa assim. Se você está criando, o que você realmente se importa em criar. Portanto, uma coisa que todo jovem deve fazer é, sem a influência dos colegas de sua própria faixa etária, sem a influência de seus professores e de seus pais, sem qualquer tipo de influência, em algum lugar você deve ficar sozinho por pelo menos 2 ou 3 dias e olhar para isso. No que eu quero investir esta preciosa vida? O que valerá a pena hoje e o que valerá a pena depois de 50 anos para mim, para eu me investir nisso? Invista sua vida nisso, seja o que for. Por menor, maior que seja, não importa. Se você enxergar
que isso é algo verdadeiramente valioso e investir sua vida nisso, esta será uma vida de plenitude. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Estamos aqui essa noite, Sadhguru está na cidade, eu estou seguindo ele há um tempo. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Engenharia Interior. Eu queria que minha família conhecesse pessoas espirituais, que começassem a interagir com pessoas que não estão acorrentadas no mundo material. Como estão os meus sentimentos agora? Estou pronta para ser iluminada. Não posso acreditar que está cruzando os Estados Unidos em uma moto. Isso é tão legal. Bem-vindo, bem-vindo. Essa é uma oportunidade maravilhosa para nós para aproveitarmos esse momento com você. Em qualquer área da vida, aqueles que têm mais sucesso são sempre as pessoas mais infelizes. Por quê? Elas pensaram que tinham chegado ao topo do mundo, e o topo do mundo não parece ser o topo do mundo. O que aconteceu ontem, eles estão sofrendo hoje. Você está sofrendo a vida ou a sua memória? Você está simplesmente sofrendo a sua memória? O que poderá acontecer depois de amanhã, você já sofre? Você está sofrendo a sua imaginação? Um senso vívido de memória e um senso fantástico de imaginação é isso que nos torna quem somos, não é? Ela lê parte de um poema de Sadhguru, Ser ou Ocupado, que diz que a sua canção mais profunda ainda não foi cantada. Está à espera de que o barulho dentro de nós se acalme e que o silêncio floresça. E nos pergunta, quando ele cantar essa canção, você vai ser ou ocupado? Você está sofrendo a sua percepção de todas essas coisas. Você está sofrendo como você. Você é um péssimo diretor do seu próprio drama. Sim, exatamente. Você continue maravilhosa. Nunca desista disso, de sua magnificência. Não desista de sua magnificência. Não importa quem diabos faça o quê. Deixe eles fazerem o que quiserem. As luzes estão acesas. Sadhguru agora está entrando no modo fera. Ele está passando para o modo fera. Tudo certo. Ele tem que ter cuidado. Não bata, não caia, não quebre nada. O mundo aguarda o próximo passo de Sadhguru e, senhoras e senhores, ele partiu e ele se foi. Sadhguru, senhoras e senhores. Sadhguru. Sadhguru. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Ao acordar de manhã, você nunca role para a esquerda, pois pode causar pequenos danos ao sistema. O lado direito é mais estável, o lado esquerdo é mais vulnerável. Existem estudos, se você for canhoto, você poderá viver menos. No Hatha Yoga, seja no Surya Namaskar ou nos asanas, por que sempre começamos com o lado direito primeiro? Porque é o direito. Você quer fazer isso do lado errado? Porque é masculino? Tanto fisiologicamente, quanto energeticamente e psicologicamente, o lado direito é o mais estável. Estabilidade também vem com rigidez. É um fator inevitável. Tudo que é estável também é rígido. Se tornar muito fluido e ainda assim ser estável exige trabalho. É por isso que os yogis se apaixonaram pelo Mercúrio, fluido, mas superestável. É a única coisa parecida com isso. Portanto, amamos o Mercúrio
por ser tão fluido e tão estável. O lado direito é mais estável e também um pouco mais rígido. Fisiologicamente, se você for começar com o corpo, fisiologicamente, o lado esquerdo é um pouco mais frágil, pois ele tem a responsabilidade de ter o seu coração, que tem muitas camadas de significados na fisiologia, não apenas de bombear sangue, ele tem muitas camadas de significados. E você não começa desse lado. Na Índia, nós falamos, mesmo quando você acorda de manhã, você rola para a direita e se levanta, você nunca rola para a esquerda, pois o primeiro movimento que você faz, se você fizer para a esquerda, você pode causar alguns pequenos danos ao sistema. Você sempre rola para a direita. E também, como grande parte da massa de terra do planeta está na parte do hemisfério norte, e as populações humanas, 88% da população humana está no hemisfério norte, e no hemisfério norte existem muitas forças dentro do sistema que funcionam assim, então é por isso que sempre para a direita. Então, imediatamente as pessoas da Austrália farão essa pergunta: devo começar com o lado esquerdo? Não. Só porque você está indo para o lado errado, você não precisa continuar assim. Você deve começar com o lado direito, pois fisiologicamente é assim, psicologicamente é assim, energeticamente é assim. O lado direito é mais estável, o lado esquerdo é mais vulnerável. Então, sempre com o lado direito, mesmo que você acorde de manhã, é para o direito. O primeiro movimento deve acontecer no lado direito, não no lado esquerdo. Existem estudos que dizem claramente que os canhotos tendem a viver menos que os destros. Você sabia? Você é canhota? Se você é canhota, se usa constantemente a mão esquerda mais do que a direita, então você poderia viver menos, em média, comparado com as pessoas destras. É claro que a vida e a morte têm muitos outros fatores envolvidos, mas isso pode reduzir o tempo de vida de uma pessoa, porque o lado esquerdo é um lugar vulnerável. Ele deve seguir, não deve estar na frente. Portanto, sempre para o lado direito. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Na maneira como o planeta está girando e o que está acontecendo, algo muito fundamental muda em algum momento entre 3:20 e 3:40. Isso é chamado Brahma Muhurtam. Isso é relevante apenas até os 33 graus de latitude. Seu sistema humano, funciona de uma certa maneira. É uma possibilidade. Portanto, houve uma conscientização sobre fazer uso dessa possibilidade. Sua vida é o produto de muitas coisas que chamamos de universo, muitas coisas que chamamos de existência. Portanto, somos uma consequência de um certo acontecimento fenomenal que chamamos de cosmos. Nós não somos uma existência individual. Então, quando você estiver em sincronia, certas coisas acontecerão. Você sabe, existem cigarras onde estamos, no Tennessee, o ashram dos Estados Unidos. Elas acordam uma vez em 17 anos. Você pode vencer isso? Elas sabem que são 17 anos e elas acordam. E elas se reproduzem e voltam a dormir. Elas estão marcando tempo, uma vez a cada 17 anos. Nenhum alarme em lugar algum. Bem, como é isso?
Estou dizendo que elas estão sincronizadas com a natureza. Nós perdemos a sincronia com a natureza e achamos que essa é a nossa natureza. Não. Todas as muitas doenças, muitos problemas que os seres humanos estão sofrendo é simplesmente porque perdemos a consciência de como estar em sincronia com as muitas forças que fazem de nós quem nós somos. Portanto, yoga é para trazer essa sincronia, para que você esteja em ritmo com a vida. Se você estiver em ritmo com a vida, você também acordará em algum momento depois das 3 da manhã. Se você estiver consciente, de repente uma certa centelha de vitalidade surgirá dentro de você. Mesmo se você estiver dormindo profundamente, você acordará. Isso deve acontecer com você. Isso significa que você está se sincronizando. Você está se sincronizando com a vida. Então, o que eu devo fazer? Devo meditar? Devo fazer uma kriya? Não importa o que, você deve executar um processo ao qual você foi iniciado. Porque iniciação significa que não lhe foi ensinada apenas uma prática. Ela foi introduzida em seu sistema, foi implantada no seu sistema. Então, seja o que for, se houver uma semente viva dentro de você, se você estiver acordado no Brahma Muhurtam e se sentar para qualquer que seja a prática, ela dará o máximo de frutos, por causa da maneira como o planeta está se comportando em relação ao seu sistema. Se você se tornar consciente de uma certa maneira, se um certo nível de consciência for alcançado dentro de você, você verá, você simplesmente saberá quando é o momento. Se você for para a cama na hora certa, você não precisará olhar o seu relógio. Você sempre saberá quando são 3h40, porque o corpo se comportará de uma maneira diferente. Nesse momento, se você se sentar e fizer o processo ao qual você foi iniciado, não o que você pegou em um livro, ele dará o máximo de frutos. A semente obterá o apoio necessário nesse momento para brotar ou germinar mais rapidamente do que em outros momentos. Isso é apenas para os iniciados. Se você não é iniciado, você é um yogi de livro, então 3h40, 6h40, 7h40, não tem muita diferença. Sandhya e Kala são mais importantes para essas pessoas. Sandhya significa 20 minutos antes do sol nascer, 20 minutos depois do nascer do sol, ou 20 minutos antes do pôr do sol e 20 minutos depois do pôr do sol. O mesmo vale para o meio-dia e a meia-noite, mas eles são de uma natureza diferente. Então, esses dois crepúsculos são melhores para os não iniciados. 3h40 é bom para aqueles que foram poderosamente iniciados. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Quando você se deita em postura horizontal por algumas horas durante o sono, os fluidos lubrificantes em suas articulações tendem a assentar e não estão em circulação. Então, quando você acorda, o corpo está pedindo que você primeiro lubrifique suas articulações. O movimento direcional é uma maneira simples de fazer isso. Também exercita os músculos sem qualquer risco de lesão. As articulações têm uma concentração de nódulos energéticos que, ao ativá-las, tudo no sistema é acionado para a ação. Agora vamos aprender a primeira parte do Upa Yoga, chamado de movimento direcional dos braços. Nós faremos esta prática em 4 direções diferentes. Vamos ver a demonstração da primeira direção.
Por favor, observe como você faz isso. Fique com seus pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao inspirar, traga as mãos bem à frente dos ombros. Essa é a posição inicial. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para os lados. Os pulsos devem girar com o movimento para fora. Quando seus braços estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga-os para dentro. Agora os seus pulsos devem girar com o movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. Não se trata apenas de girar os pulsos, mas suas mãos também devem abrir e fechar com a rotação. Todos os músculos estão tensos, como estivesse empurrando algo, como uma chave de fenda. Crie a máxima tensão que puder em seus braços, sem criar tensão no resto do corpo. Quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora, com uma exalação. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, com uma inalação. Agora vamos fazer 3 ciclos juntos. Por favor, fique de pé. Certifique-se de ter espaço suficiente ao seu redor. Fique com seus pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao inspirar, traga as mãos bem à frente dos ombros. Essa é a posição inicial. Ao expirar, estenda os braços para os lados. Os pulsos devem girar com o movimento para fora. Quando seus braços estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga-os para dentro. Agora os seus pulsos devem girar com o movimento para dentro. Isso é um ciclo. Vamos fazer mais 2 vezes. Segundo ciclo. Não se trata apenas de girar os pulsos, mas suas mãos também devem abrir e fechar com a rotação. Crie a máxima tensão que puder em seus braços, sem criar tensão no resto do corpo. Terceiro ciclo. Quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora, com uma exalação. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, com uma inalação. Quando terminar, por favor, relaxe, sente-se confortavelmente. Agora vamos observar algumas correções comuns para manter em mente enquanto você faz a prática. Como esclarecimento, quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora. Esta é a rotação para fora. Você pode experimentar e ver. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro. Essa é a rotação para dentro. Não faça isso rápido ou casualmente, com pouca tensão. Faça devagar, criando tanta tensão quanto puder em seus braços. Mas isso não deve se estender ao resto do corpo.
O resto do corpo deve estar solto e relaxado. Nós vimos como fazer uma direção da prática. Agora vamos ver todas as 4 direções. Por favor, observe. Posição inicial. Mãos bem na frente de seus ombros. Olhos fechados. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para o lado, com a rotação dos pulsos para fora. Ao inspirar, traga os braços de volta, com a rotação dos pulsos para dentro. Observe como os braços estão se movendo, sempre alinhados com os ombros. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. A segunda direção é para frente. Ao expirar, estenda os braços para frente. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando seus braços estiverem totalmente estendidos, ao inspirar, traga os braços de volta. Agora os pulsos devem girar com movimento para dentro. Certifique-se de que você está criando o máximo de tensão que pode. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. A terceira direção é para cima. Ao expirar, estenda os braços para cima. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Mais uma vez, ao inspirar, traga os braços para baixo. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. A quarta direção é para baixo. Ao expirar, estenda os braços para baixo. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Ao inspirar, traga os braços para cima. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. Agora vamos fazer 3 ciclos juntos, em todas as 4 direções. Por favor, fique de pé. Posição inicial. Pés confortavelmente separados. Verifique se eles estão paralelos entre si. Mãos bem à frente de seus ombros. Certifique-se de que sua cabeça está reta. Olhos fechados. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para os lados, com a rotação dos pulsos para fora. Ao inspirar, traga os braços de volta, com a rotação dos pulsos para dentro. Segundo ciclo. Ao expirar, estenda os braços. Certifique-se de que os braços estão se movendo alinhados com os ombros. Ao inspirar, traga-os de volta. Terceiro ciclo. É uma exalação completa, enquanto você estende os braços. E uma inspiração completa, enquanto você os traz de volta. Assim que voltar à posição inicial, mude de direção. A segunda direção é para frente. Ao expirar, estenda os braços para frente. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga os braços de volta. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo.
Certifique-se de que você está criando o máximo de tensão que pode. Terceiro ciclo. As mãos devem abrir e fechar enquanto você gira os pulsos. Quando elas se abrem, todos os 5 dedos devem se separar. A terceira direção é para cima. Ao expirar, estenda os braços para cima. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Mais uma vez, ao inspirar, traga os braços para baixo. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo. As mãos devem se mover alinhadas com seus ombros. Terceiro ciclo. Não faça rápido, faça devagar, com certa tensão. A quarta direção é para baixo. Ao expirar, estenda os braços para baixo. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Ao inspirar, traga os braços para cima. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo. Certifique-se de que você não está prendendo a respiração. Terceiro ciclo. Os braços devem se mover exatamente na linha dos ombros, bem ao lado do corpo. Quando você terminar, pode relaxar os braços e sentar-se confortavelmente. Esse sistema humano no yoga, nós olhamos para ele como 5 invólucros ou 5 camadas. 5 camadas de corpo. No sistema iógico não existe tal coisa como mente, não existe tal coisa de nada, tudo é visto como corpo. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Não transforme isso. Veja, nós estamos falando sobre não haver distinções de raça, religião, casta, crença, gênero. Tem havido muita conversa sobre isso. Eu estou dizendo para você, nem mesmo crie limites para as espécies, por quê? Eu amo um macaco, mas eu não consigo amar um ser humano. Isso significa que existe um problema evolucionário dentro de você. Eu amo os macacos, mas eu não suporto os seres humanos. O que isso significa? Você não gosta da evolução. Então, parece fascinante que um macaco pule por toda parte de galho em galho. Fascinante. Apenas um dia você deixa a janela aberta. No Shiva Padam, alguns macacos entraram no seu quarto. Você está acabado. Eles irão comer, eles irão rasgar, eles irão defecar por toda parte, eles irão destruir tudo que estiver lá e eles vão embora. Agora você vem e diz, ah, meus queridos macacos, que belo trabalho eles fizeram. Não, não vai funcionar assim. Então,
Está tudo bem, pelo menos você está apreciando os pássaros, é bom. É um tipo de lobby de um grupo chamado ornitologista. Você aprecia pássaros, estuda os pássaros ou aprecia os pássaros, observação de pássaros. Mas os mesmos pássaros, se eles entrarem no seu quarto, é diferente. O problema com os seres humanos é que você os encontra por toda parte. Eles estão na sua casa, eles estão no escritório, eles estão em todo lugar. Eles não estão apenas dançando em algum lugar distante, dizendo, onde está a cobra? Quando existem pavões, eles comem as cobras. De tempos em tempos eu trago cobras e as deixo no jardim, mas esses pavões as comem num instante. Você gosta de pavões? Eu também gosto deles. Mas eu também gostaria de ver algumas cobras se movendo por aí, mas todas elas são devoradas num instante. Então, é fácil amar quando existe distância. Veja, muitas pessoas agora mesmo, nesses tempos do vírus, sobre o que elas estão reclamando. Os seus amados, elas estão enfiadas dentro de casa com eles. Grande problema. A violência doméstica cresceu 100%, algumas pessoas estão dizendo, em alguns países, tudo quanto é tipo de problemas, todo mundo está perguntando, buscando conselho, o que fazer, como gerenciar essa família. Estas são as mesmas pessoas que você estava sentindo falta, porque eles estavam indo para o escritório todo dia. Por que você se foi por tanto tempo? Mas agora, elas estão em casa, e problema? A distância é algo maravilhoso. A morte é algo fantástico. Veja, as pessoas mortas são sempre amadas por todo mundo. Você já notou isso? No momento que elas estão mortas, de repente elas se tornam dignas de adoração. Por que você não as adorava quando elas estavam vivas? Por que no momento em que elas estão mortas, elas se tornaram dignas de adoração? Em qualquer parte do mundo, eles irão elevá-las e fazer isso, colocaram flores, simplesmente porque elas estão mortas. Quando elas estavam vivas, você não estava disposto a fazê-lo. Quando elas estão mortas, você o está fazendo. Isso significa o quê? Não, eu não quero dizer isso, você sabe. Quando elas estavam vivas, você estava brigando com elas. No momento que elas morrem, você as venera e sente falta delas e você as ama. O que isso significa? Você estava esperando, provavelmente. Não é uma coisa boa, absolutamente. Então, vamos dar uma olhada nisso com mais atenção. Seu problema é esse, que você tem uma característica definida da sua personalidade. Você está procurando por algo que não pise na sua persona. Mas seres humanos, você sabe, nem todos os seres humanos respeitam os seus limites, eles pisam neles inevitavelmente. Alguns deles por ignorância, outros o fazem por intenção, como eu, você sabe? Sempre por intenção, pisando nos seus limites. Então, no momento em que alguém pisa nos seus limites, você sente que aquela pessoa é um problema. O pavão está fora dos seus limites nesse momento, ele parece muito bonito. Se ele pisar no seu limite, você também irá vê-lo como um grande incômodo. Sim, você irá. Se é um pavão, ou outro pássaro, ou um macaco, ou um burro, ou seja o que for, a distância é tudo bonito. Então, agora mesmo existe uma distância entre você e essas criaturas. Então, você está apreciando, aprecie isso, nada de errado. Mas o importante é, se você criar uma pequena distância entre você mesmo e sua própria personalidade, você verá que apreciará até a si mesmo. E uma vez que você aprecia essa pessoa, você verá que todo mundo é maravilhoso. Sim, você não está entendendo. Eu estou dizendo que uma vez que você aprecia essa pessoa, todo mundo parece fantástico. Você pode apreciar todo mundo, porque agora você vê as pessoas pelo que elas são.
não tendo alguma moldura na qual elas devam se encaixar, elas não se encaixam naquilo. É por isso que na Índia nós criamos as características de um Deus de tal forma que é impossível aceitar aquele homem se ele estivesse aqui. Você sabe, um Krishna, um Rama ou um Shiva, você não pode aceitar essas pessoas. Pergunte para as moças, elas aceitarão um Rama como seu marido em suas vidas? Elas não irão. Pergunte a elas, elas aceitarão Krishna como seus maridos em suas vidas? Elas não aceitarão, porque é problema demais. Mas, com 6.000 anos de distância, quão maravilhosos eles são, quão fantástico. E Shiva, um homem impossível. Ok? Simplesmente qualquer coisa e tudo aquilo que você conseguir pensar, ele é. Então, isso era, o caráter de um Deus era construído de tal forma que, se você puder realmente vê-lo por tudo aquilo que ele é, e ainda assim aceitá-lo absolutamente, e olhar para ele numa forma de adoração, você irá, se você aceitar Shiva como ele é, você não terá nenhum problema com um único ser humano no planeta. Então você deve fazer isso. O coração não está tentando dizer nada, ele está apenas tentando garantir que todas as partes do corpo recebam a nutrição do fluxo sanguíneo. Então é o seu cérebro, falando em línguas diferentes. Então, antes de investir essa vida em algo, você deve verificar, se hoje eu investir minha vida nisso, depois de 25 anos, isso ainda significará muito para mim? Depois de 50 anos, isso ainda significará muito para mim? No final da minha vida, se eu olhar para trás e ver, terei orgulho disso ou terei vergonha do que estou fazendo agora? Namaskaram, Sadhguruji. A primeira pergunta que quero fazer está, na verdade, relacionada a mim. Eu estou no último ano de engenharia, então há uma decisão muito grande que tenho que tomar agora. E as pessoas me disseram que se eu tomar decisões com meu coração, terei sucesso na vida. Então, mas há um problema. O problema é que eu não sei qual pensamento vem do meu coração e qual pensamento vem do meu cérebro. Então, como posso descobrir qual pensamento vem do meu coração e qual pensamento vem do meu cérebro? O coração faz apenas 2 sons, tum-tum. A menos que as garotas locais o perturbem e ele fique um pouco enlouquecido. Caso contrário, ele fará apenas 2 sons. O resto do barulho vem todo da sua cabeça. Essa ideia de que algo vem do coração, algo vem do cérebro, é metafórica, mas infelizmente muitas pessoas estão entendendo isso literalmente. Houve um tempo, em muitas partes do mundo, particularmente na Arábia, a ciência médica na Arábia acreditava que o sangue era bombeado do fígado. Vocês podem ter ouvido o ditado urdu sobre Kalija. Vocês sabem? Conhecem? Porque eles acreditavam que o sangue era bombeado do fígado, pois o fígado é um órgão muito mais complexo do que o coração. O coração é uma simples bomba. Portanto, não lhe dê outras responsabilidades, além de bombear continuamente o sangue e mantê-lo vivo. A menos que alguém aqui o parta. Então, sobre o último ano de engenharia, eu quero que você mude essa linguagem, porque isso aconteceu. Posso contar uma piada? Ok? Você está falando sério sobre isso, por isso estou perguntando. Isso aconteceu. Um cientista muito célebre estava em um jantar e ele não estava grandiosamente vestido nem nada, ele estava com uma aparência comum. Então a senhora que estava, você sabe, sentada ao lado dele, não prestou muita atenção nele, ela não sabia quem ele era.
Mas depois de algum tempo, apenas para ser educada, para conversar um pouco, posso saber o que você faz? Ele disse, eu estou estudando ciência. Ela disse, eu terminei no ensino médio. Então você não está no último ano de engenharia, talvez do curso, mas não no último ano de engenharia, porque durante toda a sua vida, se você aprender engenharia, quando estiver morrendo, depois de 100 anos, ok? Eu não estou adiantando isso. Eu espero. Depois de 100 anos, quando você estiver morrendo, você ainda saberá. Se você é um processo de aprendizado constante, você ainda saberá que sabe muito pouco sobre engenharia. Com esse pouco, muitas coisas acontecem, isso é diferente. Portanto, não fique no último ano de engenharia. Eu sei que o programa pode estar concluindo, mas não o último ano de engenharia, ok? Então, e engenharia, essencialmente engenharia significa ter as coisas do jeito que queremos. Sim? Quando dizemos que esse prédio é bem planejado, não estou dizendo isso. Se dissermos que esse prédio é bem planejado ou que um automóvel é bem planejado, o que isso significa é que funciona da maneira que queremos, sim? De todas as peças de engenharia deste planeta, de muitas peças de engenharia, uma árvore tem uma engenharia fantástica, até uma montanha tem uma engenharia fantástica, porque ficou lá por 1 milhão de anos, o que significa que deve ter uma boa engenharia, não é? Certo? Algo que permanece lá por 1 milhão de anos deve ser bem planejado. De tudo isso, a peça de engenharia mais sofisticada é o mecanismo humano, não é? Olá? A mais sofisticada de todas as peças de engenharia. Agora, por ser uma peça sofisticada de engenharia, ela precisa de um certo nível de atenção. Caso contrário, você não entenderá. Agora que lhe demos uma peça de engenharia de alta tecnologia, eu estou lhe perguntando, você leu o manual do usuário? Eu acho que não existe manual do usuário, ou não? Como eles podem fazer uma peça de engenharia tão fantástica sem um manual do usuário? Talvez não venha com um livreto preso ao seu pescoço quando você nasceu. Mas as indicações devem estar lá, não é? De como usá-lo. É verdade que alguém que é um atleta, ou um ginasta, ou alguém assim, aprende a usar o corpo melhor do que muitas outras pessoas. Sim. Obviamente, pelo menos um aspecto da engenharia física do corpo. Eles parecem ter lido o manual do usuário sobre os aspectos físicos. É verdade que certas pessoas são capazes de usar sua mente melhor do que outras? Talvez elas tenham lido outra parte do manual do usuário. Então, agora, com este manual do coração e o manual do cérebro. Veja, o problema é, a maioria das pessoas tem preconceito contra o cérebro. Esta é uma pergunta que sempre vem a mim. Sadhguru, quero meditar, mas os pensamentos não param de vir. Uma pergunta comum em todos os lugares. Eu pergunto a eles, veja, eu vou fazer você meditar. Vamos parar o fígado, vamos parar o rim, vamos parar o coração, vamos parar tudo, ok? Não, Sadhguru. Então você quer que o fígado funcione quando você está meditando. Você quer que os rins funcionem. Você quer até que o baço funcione. Você quer que o coração funcione. Mas você não quer que o seu cérebro funcione por algum motivo. Isso ocorre simplesmente porque o cérebro é um novo equipamento que você adquiriu no processo evolutivo. Esse nível de desenvolvimento cerebral ocorreu mais recentemente em comparação com os outros sistemas. Se você abrir qualquer mamífero, todos eles terão todas essas partes, não é? Todas as partes que você tem aqui, todos eles têm. Mesmo se você abrir um sapo, a maioria de vocês, você é do departamento de biologia? Mesmo se você abrir um sapo, quase tudo que você tem, ele também tem, não é?
A grande diferença é apenas o desenvolvimento cerebral, que é um acontecimento mais recente. Por ser um acontecimento mais recente, a maioria das pessoas não descobriu como lidar com ele. Portanto, o manual do usuário é muito importante. Você não lê o manual do usuário momentos antes de descartar a máquina. Você lê nos primeiros dias, não é? Olá? Se você compra um telefone, você quer ler o manual do usuário nos primeiros 3 dias ou depois de 3 anos quando está jogando fora? Primeiros 3 dias, não é? Então, saber como isso funciona é muito importante. Nunca o coração gerou qualquer pensamento ou intenção. Bem, quando você olhou para a jovem garota, o coração bateu. Mas isso não significa que ele esteja dizendo nada, está apenas tentando compensar os outros níveis de excitação que estão acontecendo. Então, as coisas inanimadas têm impacto sobre você? Sim, se você permitir. Você é a única criatura neste planeta a quem foi dada a liberdade de moldar sua própria vida. É dessa liberdade que os seres humanos estão sofrendo. Para boa sorte, guarde no bolso. Se estiver no seu dedo, eles vão pensar que você é... Senhor, na sociedade indiana, quando algo dá errado, digamos que alguém não esteja bem, então existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que vão para o hospital, aí tem as que correm para os templos, e depois tem as terceiras, que correm para os astrólogos. E assim, nós somos, de fato, ensinados desde o início que objetos inanimados e coisas ao nosso redor têm o poder de controlar nossas vidas. Por exemplo, Por exemplo, minha mãe, 2 ou 3 anos atrás, ela me disse para usar um anel que tinha uma pedra preciosa. Eu ainda uso. Uso porque, claro, porque isso foi o que a mãe disse. Você precisa tirá-lo, caso contrário, os meninos vão pensar. Para boa sorte, guarde no bolso. Se estiver no seu dedo, eles vão pensar que você é... Veja, a vida humana é feita de tal forma, principalmente a vida humana. Para todos os animais, a natureza fixou um caminho bem definido. O que eles podem fazer, o que não podem fazer. Suas vidas acontecem entre 2 linhas. Eles não podem ir abaixo daquilo, eles não podem ir além daquilo. Nesse intervalo eles vivem, é por isso que eles parecem tão seguros e certos e são pacíficos. Uma vez que seus estômagos estão cheios, eles ficam todos em paz. Você vê isso? Olá, vocês concordam comigo ou não? Vocês veem todos os animais, uma vez que o estômago está cheio, eles ficam em paz. Mas os seres humanos estão pensando ou estão sendo ensinados que a paz é o objetivo supremo da vida. Um búfalo de estômago cheio se sente em paz. E para você esse é o objetivo supremo, que vergonha! O que um búfalo pode fazer com o estômago cheio de grama ou qualquer outra coisa que ele coma? Você considera isso como o objetivo supremo. Não é uma vergonha, eu te pergunto. Mas isso está sendo ensinado assim, a paz é o objetivo supremo da sua vida. Mas, voltando às questões fundamentais, se você não está em paz hoje, você pode desfrutar de seu jantar hoje? Não. Você pode simplesmente desfrutar de caminhar pela rua? Você pode desfrutar da companhia de algumas pessoas ao seu redor? Não. Se não estiver em êxtase, pelo menos você deve estar em paz para desfrutar de qualquer coisa em sua vida. Então eu estou perguntando, deve ser o primeiro passo em sua vida ou o último passo em sua vida? Essas pessoas só irão descansar em paz. Agora, outras coisas têm influência sobre nós, particularmente objetos inanimados, pedras preciosas, diamantes e coisas assim, e também os planetas.
Veja, a natureza do planeta tem uma certa influência sobre a vida ao seu redor. Você verá, em dias de lua cheia e em dias de lua nova, muitos animais se comportam de algumas formas específicas, simplesmente porque são influenciados por ela. Você sabe que todo o oceano se eleva? Se o oceano, que tem milhões e milhões de toneladas de água, consegue se elevar, quando 72% do seu corpo é água, você acha que ele não vai se elevar de forma alguma? Ele vai. Então, eu não sei se você está consciente disso, mas na Índia, a maioria das pessoas está, não apenas na Índia, em qualquer lugar onde haja hospitais psiquiátricos e essas coisas, eles estão conscientes disso. Em dias de lua cheia e de lua nova, as pessoas têm níveis exagerados de perturbação em suas mentes. Portanto, as pessoas acham que a lua nova e a lua cheia causam loucura. Não, isso não é verdade. Se você é muito amável, no dia da lua cheia, você se tornará mais amável. Se você é muito alegre, no dia de lua cheia, você se tornará mais alegre. Se você é um pouco louco, você ficará um pouco mais louco. Qualquer que seja a sua qualidade, ela fica um pouco acentuada naquele dia. Então, aqueles que são românticos, eles querem o dia de lua cheia. Aqueles que querem meditar, eles querem o dia de lua cheia. Aqueles que são um pouco loucos não querem o dia de lua cheia. Essencialmente, ela acentua um pouco as coisas. É claro que hoje em dia existe outro tipo de ciência nos livros didáticos por aí, que não observa nada, exceto o que acontece em um laboratório. Essas pessoas seguem dizendo que tudo isso é besteira e isso é aquilo. Não, se você prestar atenção ao seu próprio corpo, você saberá, sem olhar para cima, sem olhar o calendário, você saberá quando é dia de lua cheia, quando é dia de lua nova, por você mesmo. Simplesmente, se você prestar atenção suficiente ao seu próprio sistema, porque é perceptível em seu sistema, haverá um certo comportamento. Mas com um ser humano, o problema é, ou as pessoas veem isso como um problema, qualquer possibilidade. Se você não explorar essa possibilidade, aos seus olhos parece um problema. O que é um problema é sempre uma possibilidade, não é? Vocês não gostaram? O que é uma possibilidade? Se você não a explorar, se você não perceber qual é a possibilidade, parece um problema para você. Então, as coisas inanimadas têm impacto sobre você? Sim, se você permitir. Porque essa é a dificuldade do ser humano. Que quem você é não é determinado pela natureza, isso é deixado em aberto para você. Deixado em aberto para você significa que você é a única criatura neste planeta a quem foi dada a liberdade de moldar sua própria vida. Isso é uma coisa pequena? Esse é um produto de milhões de anos de evolução que hoje, depois de todas essas criaturas de um animal unicelular, depois dessas milhões de formas, aqui estamos nós sentados, esta é a única criatura que pode moldar sua própria vida da maneira que quiser. Todas as outras criaturas têm que viver pelas leis da natureza. Nós podemos moldar nossas próprias vidas. É dessa liberdade que os seres humanos estão sofrendo. Se você está sofrendo as suas amarras, tudo bem. Se você está sofrendo a sua liberdade, você é um desastre, não é? Você está sofrendo suas amarras, você está acorrentado a algo, você está sofrendo isso, compreensível. Mas você está sofrendo porque você é livre? A maioria dos seres humanos está sofrendo porque são livres. Eles estão sempre tentando se unir a algo ou a alguém a todo tempo, porque a liberdade os assusta. Porque a liberdade é um caminho sem caminho. A liberdade é um terreno aberto, não existe uma linha fixa. Por que não existe um caminho fixo? A maioria das pessoas fica apavorada. Mas a coisa mais valiosa na vida humana é a liberdade, não é? Olá? Nesta cultura, a coisa mais valiosa nesta cultura não é Deus, não é o paraíso, mukti, moksha, libertação. Liberdade é a coisa mais valiosa. Estabelecer que não importa o que você faça, você deve buscar mukti. Você pode fazer o que for de sua vida, mas todo esse processo deve ser em direção à sua libertação. Você deve se mover em direção a níveis cada vez mais elevados de liberdade diariamente. Do contrário, sua vida não vale a pena, porque você está se emaranhando com o processo da vida.
Mesmo se você for para o céu, é um emaranhamento. Veja, tenho certeza que antes de você entrar no Instituto de Tecnologia, você ainda mantém Bombay, certo? Eu vejo. Antes de você entrar no Instituto de Tecnologia, quando você escreveu o seu, sabe, qualquer que tenha sido o teste de admissão e essas coisas, a única coisa é que de alguma forma eu quero entrar, porque é como o paraíso, como entrar no paraíso. Não importa o que aconteça, eu quero entrar. Essa é a única coisa que eu quero. Depois de entrar, veja quantos problemas. Eu vou lhe fazer uma pergunta simples. Estando neste planeta, você tem alguma prova de que você já não está no céu e está fazendo uma bagunça com ele? Você tem alguma prova? Suponha que você decolou deste sistema solar e olhou para este sistema solar, sejam quais forem esses 12, 14 planetas e satélites e afins. O planeta Terra não parece definitivamente um corpo celestial entre todos esses? Sim ou não? Então você já está no céu e bagunçando tudo e agora quer ir para outro céu? Esta cultura não valoriza o céu, não valoriza Deus, valoriza apenas a liberdade. Queremos estar até mesmo livres da criação e do Criador. Mukti, moksha, é o valor supremo, porque este não é um valor filosófico, este não é um valor religioso, isso é algo que toda a vida deseja. A única coisa é que a maioria dos seres humanos é míope e está desejando por isso em prestações. Veja, o que quer que as pessoas estejam buscando agora. Se não tiverem nada, dirão, se eu ganhar 100 rúpias por dia, Shiva, isso é tudo que eu quero. Isso é uma oração. 100 rúpias caíram. 100 rúpias, tudo bem, tudo bem, tudo bem. 3 dias, 100 rúpias, tudo bem. 4º dia, apenas 100 rúpias, Shiva. Qual é o seu problema? Você é tão mesquinho? Pelo menos 1000 rúpias por dia? Ok, uma nota de 1000 rúpias caiu. É moeda corrente, uma nota de 1000 rúpias? Não? Não. Não, tudo bem. 2000 rúpias caíram. Não quero ter problemas com isso. Onde estão as 1000 rúpias caindo para o Sadhguru? Onde ele guardou? Não, 2000 rúpias caíram. Você pediu 1000, 2000 caíram. Maravilhoso, Shiva, fantástico. Depois de 10 dias, apenas 2000 rúpias. Não importa o quanto caia, algo mais, não é? Isso não é sobre dinheiro. As pessoas pensam que é sobre dinheiro, as pessoas pensam que é sobre riqueza, poder, prazer, amor, conhecimento. Não, estas são todas moedas diferentes. Basicamente, você está procurando expansão porque você se sente sufocado. Se o mantivermos no mesmo lugar por muito tempo, você se sentirá sufocado. Você quer expansão? Você quer ser algo mais o tempo todo? Sim ou não? Sempre algo mais. Uma vez satisfeito, você irá se acomodar? Não, você vai olhar para os outros planetas, você vai olhar para as novas galáxias. Então existe algo dentro de um ser humano que quer se expandir ilimitadamente. Isso significa que ele quer ser livre, nada mais. Olhando para isso com atenção, observando a natureza da vida interior que deseja se expandir de forma ilimitada, a única coisa que ela aspira é se tornar ilimitada. Isso significa que ela está em busca de liberdade. É por isso que nesta cultura nós estabelecemos que a coisa mais valiosa é mukti ou moksha, que significa libertação ou liberdade. Não é o paraíso, não, porque o paraíso é apenas mais um lugar, talvez com acomodações um pouco melhores, mas o mesmo problema depois de algum tempo, não é? Se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, definitivamente teríamos encontrado uma forma de exterminá-los. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de agora. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem os governos no mundo. Neste momento,
Existe apenas um problema neste planeta, que é o ser humano. Então, se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, suponhamos que, digamos, 1 trilhão de gafanhotos desembarquem de Marte e comecem a destruir este planeta. Teríamos definitivamente encontrado uma maneira de exterminar, de intoxicar, de envenenar, de garantir que cada um deles estivesse morto. Sim ou não? Teríamos feito isso. Mas agora somos nós. Não podemos nos exterminar, a única maneira é nos transformar. Então, qual é o nosso problema? Porque, à medida que o processo de evolução avança, nós somos o topo da evolução neste planeta, o nível mais alto de inteligência. Mas por que o nível mais alto de inteligência se tornou o problema mais sério? Qual é o seu entendimento de inteligência? Que inteligência é uma solução ou inteligência é um problema? Olá? Se for uma solução, não se manifesta dessa maneira, pois os seres humanos estão essencialmente em ação inconsciente e compulsiva. Nosso problema é só isso. Portanto, precisamos criar um planeta consciente. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de hoje. Durante todo esse tempo, achávamos que era um problema de amanhã, a próxima geração vai sofrer, então temos que fazer algo. Era um ato de compaixão por eles, empatia por eles. Não, não. Agora é um ato de sobrevivência. É muito claro, por muitos parâmetros, que, digamos que em 15 a 20 anos, se não fizermos nada significativo, então os problemas que vamos enfrentar serão de um tamanho e natureza que nunca vimos antes. Não quero me adentrar em todas as coisas ruins, mas se existe um problema, existe uma solução. Portanto, se estivermos conscientes, seríamos naturalmente uma solução. Se estamos inconscientes, viramos um problema. Como parte disso, agora, se você olhar para a tomada de consciência ecológica no mundo, apenas uma pequena camada de pessoas. E isso também, para a maioria das pessoas, suas ideias de ecologia são: eu uso menos água, eu fechei a torneira enquanto eu estava escovando os dentes. É bom você estar consciente disso, isso é uma coisa boa de sua parte. É gentil de sua parte usar menos água, mas isso não é uma solução. E para mais de 95% da população, eles nem estão cientes disso. Então, agora mesmo, estamos trabalhando com as agências das Nações Unidas, e eu passei isso para eles nos últimos meses em que as reuniões ocorreram, e com um engajamento muito bom, todos eles estão totalmente de acordo com isso. O que estamos tentando fazer agora é dividir o mundo em segmentos latitudinais, pois eles são de natureza diferentes, como região equatorial, região tropical, região subtropical, temperada, ártica, antártica, dessa maneira. Todos os países que ficam nesta região específica, digamos região tropical. Quais são as 5 coisas simples que devem acontecer em todas as nações que estão na região tropical? E quais são as 2, 3 coisas que nunca deveriam acontecer? Nesse momento, o tipo de coisa que é divulgada é tudo coisa de doutorado. Ninguém entende que diabos é isso. Isso é muito complicado. Então, agora estamos trabalhando com a UNCCC, que é uma agência das Nações Unidas para o combate da mudança climática, para reduzir isso para 5 pontos simples que todos possam entender. 5 coisas que precisam acontecer em seu país. 2 a 3 coisas que nunca deverão acontecer em seu país. Existem 5,26 bilhões de pessoas no planeta com direito de voto, o que significa elas têm a capacidade de votar e eleger a liderança daquela nação. A partir dessas, estamos vendo como alcançar 3 bilhões de pessoas no planeta que precisam saber estas 5 coisas que devem acontecer em seu país, onde quer que estejam vivendo, e 2 a 3 coisas que não devem acontecer. Como parte disso, estamos nos preparando para um grande evento em 2021.
E uma nova fundação foi formada como Planeta Consciente. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem governos no mundo. Agora mesmo, sua eleição está chegando, você verá que eles estarão falando sobre economia, os preços do petróleo, saúde, todas essas coisas que você pode discutir como questões eleitorais, pois os partidos políticos no mundo, quando fazem seus manifestos, aquilo que eles defendem, nós queremos que, pelo menos, o item número 2 deles seja a ecologia. Sem que isso aconteça, não haverá orçamentos, não haverá intenções, haverá apenas conversa. Somente quando isto estiver na política do governo, tiver orçamentos, grandes orçamentos por trás, as soluções se manifestarão. Se conscientizarmos 3 bilhões de pessoas de que estas são as 5 coisas que devem acontecer em nosso país, onde quer que estejam, então isto se tornará uma questão eleitoral. Portanto, estamos caminhando para isso com esta nova fundação. Queremos que todos vocês façam parte disso e que todos que respiram e bebem água e comem alimentos neste planeta se tornem parte disso. Há um prazo de espera de pouco mais de 1 ano. Em 2021, isto vai acontecer. Nós iremos fazer o lançamento disso em algum lugar e ocorrerão alguns eventos importantes. Mas antes disso, queremos consolidar um apoio massivo no planeta. Não se trata de fazermos algo porque eu faço algo, você faz algo. Isto não é bom o suficiente. Os governos no mundo têm que fazer algo grande. Somente então teremos uma solução real. Do contrário, estaremos fazendo pequenas coisas por satisfação. Neste momento, o Rally for Rivers e o Calvary Calling são projetos reais, porque se tornou parte da política e tem um orçamento por trás disso. Só assim se torna real. Do contrário, eu posso continuar falando sobre isso, você pode continuar falando sobre isso. Não estamos fazendo isso para nossa satisfação, isso é para uma solução. Se uma solução tiver que vir, os governos em exercício no mundo devem ter isto como uma parte de sua agenda. Isso só acontecerá em um país democrático se pelo menos 60% da população o desejar. Então é por isso que estamos pensando em 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Se 3 bilhões de pessoas dizem essas 5 coisas devem acontecer no meu país, isso se tornará uma questão eleitoral, conseguirá orçamento, se tornará política daquela nação e as soluções começarão a acontecer. Ok? Por favor, faça parte disso da forma que puder.